Fala galera, continuando a nossa pequena playlist sobre lipídios, as famosas gorduras e óleos, tá? Agora a gente vai falar sobre os outros dois tipos de lipídios, tá? Na primeira aula a gente falou sobre lipídios simples, que são formados pela união de glicerol, tá? Que é um álcool, e os ácidos graxos, tá bom? Os ácidos graxos podendo ser de cadeia saturada ou insaturada, beleza? Agora a gente vai falar aqui nessa lousa sobre os lipídios compostos, tá? Temos três exemplos muito marcantes de lipídios compostos. Os fosfolipídios, belezinha? Os glicolipídios e as lipoproteínas, tá bom? Esses três tipos de lipídios eles são muito abordados nos exercícios, eu não quero que vocês sejam pegos de surpresa por isso, tá? Mas antes da gente começar a detalhar eles, vamos lembrar o que é necessário para a gente montar um lipídio composto. Vamos lá? O lipídio composto ele é montado por isso aqui, pessoal, com glicerol mais ácidos graxos e uma molécula não lipídica. Vamos colocar aqui, ó, molécula não lipídica. Professor, o que seria essa molécula não lipídica? Pode ser um sal mineral, pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato. Então são moléculas que vão se associar com os lipídios, tá? Os lipídios compostos, eles podem ser considerados lipídios conjugados, beleza? Aí, como primeiro exemplo, já temos aqui na lousa um desenho bacana para a gente lembrar. Ó, isso aqui é uma célula, o contorno de uma célula, e aí eu fiz um corte bem aqui na linha extrema, ou na linha externa, e ampliei para vocês perceberem aqui o que eu quero falar. Isso aqui que você está vendo é um pedaço da membrana plasmática, não é? Membrana plasmática é um tipo de membrana celular, beleza? Vamos lembrar do que é formada a membrana plasmática. Esses componentes aqui com cor azul e vermelha, que é o objetivo dessa aula, são os fosfolipídios. Observe que eu tenho uma camada voltada para fora e uma camada voltada para dentro. Isso aqui forma o que a gente chama de bicamada. Fosfolipídica. Ok? A bicamada fosfolipídica constrói a membrana. Inserido na bicamada fosfolipídica, você vai encontrar algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, essa estrutura grandona que você está vendo aqui, ó, é uma proteína chamada de permease. Gente, as permeases, elas funcionam como um canal. Como assim, professor? Substâncias podem passar aqui dentro nos dois sentidos, para dentro e para fora, tá bom? Legal, né? As permeases, elas funcionam como canais. Bom, substâncias que não têm afinidade com os fosfolipídios têm que passar por dentro das permeases. Na superfície interna, ou na face interna da membrana e na face externa, você encontra essas proteínas chamadas de proteínas superficiais. Essas proteínas podem desenvolver alguma ação fisiológica na superfície da membrana ou podem simplesmente livrar a membrana de alguma coisa que grude nela, tá? Mas isso é assunto para outra aula. Na face externa, você vai ver aqui, ó, essas bolinhas alaranjadas. Para quem não lembra, essas bolinhas são o glicocálix, né? Aquele oligosacarídeo que fica na face externa das membranas, que é usado pelas nossas células como uma espécie de impressão digital, para que a gente possa reconhecer o que é nosso do que não é nosso. Gente, isso é uma célula animal, tá? Se fosse uma célula vegetal, eu deveria colocar aqui uma parede. Acho que ficou claro pelo desenho, não é mesmo? Agora, uma coisa bem interessante que eu quero que vocês anotem aí, eu vou colocar agora para vocês. Vou colocar aqui uns pontinhos verdes, ó. Observa aí. Esses pontinhos verdes, eles estão imersos na bicamada fosfolipídica. Eu coloquei uma aqui. Vou colocar mais uma aqui. Ó, vou colocar mais uma aqui, ó. Tudo bem? Esses pontinhos verdes que eu estou inserindo na bicamada lipídica, para quem não lembra, é o colesterol. É. Como é que é o nome disso aqui, moçada? Isso aqui é o colesterol. Opa, o colesterol é um lipídio, né? É uma gordura. E para que o colesterol está ali, pessoal? Para que serve o colesterol ali? Vocês lembram? Quando o colesterol ele é usado aqui na bicamada lipídica, ele reduz a fluidez da bicamada. A bicamada fica firme. Lembra que nós estamos ali lidando com uma estrutura fluida, porque é basicamente gordura. Tá? Inclusive esse modelo que vocês estão vendo aí, de representação da membrana, nós chamamos de modelo do mosaico fluido. Quando eu coloco aqui, ó, colesterol na bicamada lipídica, eu reduzo a fluidez da bicamada. A bicamada se torna mais firme, tá? Para algumas células isso faz toda a diferença. Uma membrana muito fluida pode fazer com que a célula sofra algum tipo de fratura e o conteúdo citoplasmático pode extravasar.
Então, em algumas células, é interessante uma membrana mais firme. Vou te dar um exemplo. Célula muscular. Como a célula muscular ela fica alongando e encurtando, a gente chama isso de contração e relaxamento, uma membrana mais firme é melhor para que não haja nenhuma fratura e que a célula não perca conteúdo citoplasmático. Beleza? Agora, pessoal, prestem bastante atenção. Se você lê o colesterol numa membrana plasmática, essa membrana obrigatoriamente pertence a uma célula animal. Então, isso aqui que você está vendo é uma célula animal. Professor, me explica isso um pouco melhor. Por que tem que ser uma célula animal? Porque só as células animais apresentam colesterol na membrana plasmática. E qual a função do colesterol na membrana? Reduzir a fluidez, deixar a membrana mais firme, tá? Evitando que a membrana sofra algum tipo de fratura e que a célula perca conteúdo citoplasmático. Fechou? Isso é uma célula animal. Só células animais apresentam colesterol na membrana. Ok? Agora vamos para o que mais interessa. Qual é o principal componente da membrana? O principal componente é essa estrutura chamada de fosfolipídio. Eu vou detalhar aqui com vocês. O fosfolipídio é representado nos cadernos de biologia assim, ó. Tem uma bolotona, não é? Uma bolotona. E associada a essa bolotona, eu coloquei ali duas perninhas, né? Vermelhas. Coloquei uma meio retinha assim, ó, para vocês. E coloquei uma que é um pouco torta, ó. Essa é a representação mais usada aí do fosfolipídio. Gente, essa bolotona que você está vendo aqui, a gente chama de parte hidrofílica. O que é isso, professor? Vamos colocar aqui, ó, parte hidrofílica. Parte hidrofílica, gente, hidrofílica vem de afinidade com a água. Essa parte aqui, ó, chamada de parte hidrofílica, é a parte que contém o glicerol, mais o fosfato. Existem outras moléculas aqui, por exemplo, a colina, mas eu não vou entrar em detalhamento porque isso não é cobrar de vocês, tá? Mas perceba o seguinte, o glicerol e o fosfato são duas moléculas que têm afinidade com a água. Então essa bolota aqui, pessoal, ela tem afinidade com a água. Então a água consegue interagir aqui e também consegue interagir aqui, ó, dos dois lados da membrana. As duas faces da membrana têm interação com a água, tá? As faces externas, externa e interna, têm interação com a água. Onde eu visualizo essa bolota aqui. Como é que é o nome dessa bolota? Parte hidrofílica. E do que é formada essa bolota? O glicerol e o fosfato. Fechou? Agora, isso aqui que você está vendo de vermelhinho é a parte hidrofóbica da molécula. Como assim, professor? Vamos lá. Parte hidrofóbica. Parte hidrofóbica, pessoal, vem de hidrofobia. Hidrofobia é medo de água. Então, essa parte aqui não interage com a água. Esta região que você está vendo aqui, ó, parecem duas perninhas, são formadas pelas cadeias de ácido graxo. Aqui você tem uma cadeia saturada, onde os carbonos só fazem ligações simples, e aqui você tem uma cadeia chamada de cadeia insaturada. E é justamente a insaturação que faz a cadeia ter essa dobrinha, que parece uma perninha dobrada, tá? Então, do que é formada essa parte hidrofóbica? Ó, são os ácidos. Ácidos o que, pessoal? Graxos. E vocês sabem que os ácidos graxos, eles são apolares, então eles não têm afinidade com água. Resumindo, pessoal, onde eu vejo essas bolinhas aqui na membrana, é a parte hidrofílica. Tem contato com a água, tem afinidade com a água. Do que é formada as bolinhas? Glicerol e fosfato. Agora, as perninhas que estão voltadas para o centro aqui da bicamada, pessoal, aí você tem a parte hidrofóbica. A parte hidrofóbica que tem medo d'água. É formada pelos ácidos graxos. Inclusive, pessoal, o colesterol, ele se associa com a parte hidrofóbica da bicamada fosfolipídica. Por quê? Semelhante interage com semelhante. Isso que você está vendo é a molécula conhecida como fosfolipídio. Pessoal, o fosfolipídio, ele é usado na construção da bicamada fosfolipídica que vai compor as nossas membranas celulares. Por exemplo, a membrana plasmática. Lembrando que só a membrana plasmática de célula animal apresenta colesterol. Beleza? Essa gordura ela tem um título interessante na química. Ela é anfipática. O que é uma gordura anfipática? Parte dela se associa com a água, como é que é o nome? Parte hidrofílica. E parte dela não se associa com a água, não tem interação com a água. Como é que é o nome dessa parte? Parte hidrofóbica. E para que a gente usa essa gordura? É uma gordura estrutural, que a gente usa para montar uma peça biológica das mais importantes. A membrana celular. Beleza? Agora eu vou ficar aqui quietinho para você ver os meus poderes em ação.
E quando eu inclinar a cabeça, você vai ver uma nova luz. Atenção e foi! Olha aí, já mudou de novo, hein? Veja como eu sou rápido, desenho na velocidade da luz. Brincadeira, eu dou os stop aí na câmera, desenho e depois solto de novo. Pronto, mágica revelada. Vem comigo, galera. O que você está vendo aqui? Você está vendo uma das células mais importantes do seu corpinho. Você está vendo uma célula nervosa ou um neurônio. Muito bom. Bom, rapidinho, vamos lá? O neurônio é uma célula que tem partes bem especializadas e você deve lembrar o nome dessas partes. Essa região aqui onde você encontra o núcleo celular, as organelas envolvidas no funcionamento dessa célula, a gente chama essa região de corpo celular. Show! Corpo celular, não é? No corpo celular você vê múltiplos prolongamentos. Um prolongamento grandão, que eu já vou colocar o nome aqui para você, é o axônio. Ok? Prolongamentos menores, que a gente pode chamar de dendritos. Ok? Para quem gosta de curiosidade, na medicina os dendritos são chamados de polos de recepção, porque eles são prolongamentos especializados em receber sinais químicos para que a célula sofra despolarização e gere um impulso nervoso. O axônio, pessoal, ele permite a despolarização. Aqui, na verdade, a despolarização acontece por toda a extensão da membrana, mas ela segue em direção ao axônio como se fosse um fio, como se você estivesse passando por um fio. Lembre que a onda de despolarização é o que a gente chama de impulso nervoso. Ao chegar aqui no final, olha só o que acontece, a gente encontra ramificações do axônio. A gente pode chamar essas ramificações de terminal nervoso. Show, hein? Terminal nervoso, pessoal, pode ser bastante ramificado, tá? Aliás, fica uma dica para vocês. Já foi comprovado cientificamente que quanto mais você lê, algumas práticas esportivas, tá? Ou alguns jogos de enigma podem fazer com que os seus neurônios aumentem o número de ramificações, tanto de dendritos quanto as ramificações do terminal nervoso. Ou seja, a sua atividade ela pode promover uma melhora do seu neurônio. Como assim? Quanto mais ramificado for o neurônio, melhor ele é. Na verdade, não é o número de neurônios que determina se uma pessoa será esperta ou não, e sim o número de ramificações que o neurônio tem. Os neurônios podem ficar ramificados como uma raiz, tá? Quanto mais ramificados eles forem, melhor para você transmitir os sinais elétricos e as informações entre as células, o que a gente chama de impulso nervoso e sinapse. Agora eu quero chamar a sua atenção para essas estruturas rosa aqui, ó, tá vendo? Essas estruturas são células. São células. Eu vou até colocar aqui, ó, uma bolinha representando o núcleo dessas células, tá? Uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, tá? Aqui outra bolinha. Gente, essas células aqui, elas são basicamente membrana. Elas quase não têm conteúdo citoplasmático. E elas enrolam ao redor aqui, ó, do axônio. Nas aulas de fisiologia eu vou mostrar isso um pouco melhor. Hoje o objetivo é você entender a aula de gordura. Tá? Essas células, elas são chamadas de células da glia de isolamento. Elas podem apresentar dois nomes. Elas podem ser chamadas de célula de Skivan ou Shivan, quando se trata de um neurônio do SNP. SNP significa Sistema Nervoso Periférico. Ou elas podem ser chamadas de oligodendrócitos. Oligodendrócito é o nome que essa célula recebe se o neurônio que está sendo isolado for um neurônio que pertence ao sistema nervoso central. Para quem gosta de curiosidades, só o axônio isolado a gente chama de fibra nervosa. Existem fibras nervosas no meu corpo que alcançam mais de 1,5 metro de comprimento. Uma célula com 1,5 metro de comprimento. Vamos pensar num bicho um pouquinho maior? Uma baleia azul. O macho de uma baleia azul pode chegar a 31 metros de comprimento. No corpo da baleia azul existem fibras nervosas que alcançam mais de 20 metros de comprimento. E o que seria a fibra nervosa? O axônio isolado por essas célulazinhas, tá? O que são essas células então? Vamos colocar aqui, ó. Células, tá? De isolamento. Opa, essa palavra isolamento já apareceu nas aulas de gordura, tá? O que significa isolamento mesmo? Isolamento quer dizer evitar contato, não é? Preste atenção, pessoal. O axônio funciona como um fio. Pelo axônio passa a eletricidade. Se um axônio que não está isolado encostar em outro que também não está isolado, isso fecha um curto, nós chamamos isso de curto-circuito. A célula pode torrar e morrer. Isso vai acabar levando a algum déficit de função biológica, tá? Alguma peça biológica, por exemplo, o músculo, não vai funcionar bem. Legal, né? Isso que eu acabei de falar para você é a base de uma doença conhecida como esclerose, também chamada de desmielinização. Por que desmielinização? Saca só. Essas células de isolamento,
eu já falei o nome para vocês, essas células, elas usam uma gordura especial para isolar o axônio. Essa gordura é conhecida como esfigomielina ou simplesmente mielina. Então vamos escrever aqui, ó, as células de isolamento utilizam gordura mielina para isolar os axônios. Pessoal, a mielina é um lipídio composto. O que é um lipídio composto? Um glicerol, ácido graxo, uma molécula não lipídica. Qual é a molécula não lipídica que vai entrar na composição química da mielina? Um carboidrato, um glicídio, isso. Então isso aqui que você está vendo são células que apresentam uma membrana cheia de uma gordura chamada de quê? Mielina. E essa membrana gordurosa funciona como um isolante elétrico para evitar que os axônios entrem em curto-circuito. Está todo mundo entendendo isso? Agora, só para a gente encerrar e aproveitar esse quadro, ficou muito bonito. Olha só que interessante. O impulso nervoso, ele é gerado aqui, ó, vou chamar ele de I. Ele é gerado aqui, ó, no corpo celular. Ele segue em direção ao terminal nervoso, então ele tem um sentido de propagação, tá? Pessoal, olha que legal. Quando o impulso nervoso chega até a célula de isolamento, como a célula é basicamente gordura, ele não consegue passar. Então ele só tem uma alternativa. A alternativa que ele tem é fazer isso aqui, ó. Ele salta. Então o impulso nervoso salta. Ele salta nesses pontos aqui onde não existem isolamentos. Esses pontos são chamados de nódulos nervosos ou nódulos de Ranvier. Olha o que acontece aqui, ó. O impulso nervoso salta de novo. Ok? Ele vai saltar até chegar no seu objetivo. Qual que é o objetivo, pessoal? O terminal nervoso. Esse impulso que passa saltando, ele é chamado de impulso saltatório. E ele passa com uma velocidade impressionante, tá? Enquanto o impulso nervoso passa ponto a ponto da membrana, leva em torno aí de 40, ou passa numa velocidade, pessoal, de aproximadamente 40 a 60 metros por segundo, esse impulso aqui ele pode alcançar a marca, olha só, pessoal, a velocidade dele é de 100 metros por segundo. Essa é a velocidade do impulso saltatório. E o impulso ele salta quando ele se depara com células de isolamento, tudo bem? Essa fibra nervosa que é formada por células de isolamento, cujo impulso nervoso passa numa velocidade de aproximadamente 100 metros por segundo, a gente chama essa fibra nervosa de fibra rápida ou fibra mielinizada. Por quê? Porque a gordura de isolamento é a mielina, ok? Agora falta só um pouquinho para a gente encerrar a aula de lipídios compostos. Eu vou ficar aqui do lado lá, usa de novo, para dar tempo de eu apagar o quadro, tá? Isso te permite também tirar um print da tela, caso você queira. Então, 1, 2, 3 e... Tá. Olha aí o vaso. Moleque, tô ficando bom, hein? Bom, continuando a nossa parte de lipídios compostos, agora a gente vai trabalhar um outro tipo de lipídio composto que é amplamente cobrado em questões, principalmente nas questões de fisiologia, tá? A gente vai falar um pouquinho disso aqui para mim, ó, LDL e HDL. LDL e HDL fazem parte de um grupo de lipídios conhecidos como lipoproteínas. Existem outras, tá? Essas são as mais importantes. Tudo bem? Primeiro vamos entender o que você está vendo. De vermelho aqui, você está vendo um vaso sanguíneo. Vou colocar aqui, ó, vaso sanguíneo. Tudo bem? E o vaso sanguíneo permite fluxo de quê, pessoal? De sangue, tá? Gente, vasos sanguíneos representados na lousa de biologia com a cor vermelha são chamados de vasos arteriais, tá bom? Artérias arteriosas, belezinha? Agora, os vasos sanguíneos representados com a cor azul representam vasos venosos, tá? Nos vasos arteriais, você geralmente encontra sangue rico em oxigênio, sangue arterial. Já nos vasos venosos, você encontra sangue pobre em oxigênio, chamado de sangue venoso. Associado ao vaso sanguíneo, aqui eu coloquei aqui do lado, pessoal, um órgão muito importante, o fígado, que é um órgão muito citado nas aulas de biologia, tá? O fígado tem um número impressionante de funções, tá? Eu vou citar uma delas aqui para vocês, tá? Bom, vamos lá? O que você está vendo aqui? Você está vendo o seguinte, uma seta apontando do fígado para o vaso e uma seta apontando do vaso para o fígado. Bom, vamos começar por essa seta de cima. Essa seta de cima está apontando do fígado para o vaso. O que você tem que entender aqui? Você tem que entender o seguinte. O fígado, ele é responsável por colocar na nossa circulação colesterol, tá? Colesterol é uma gordura animal, viu, pessoal? Planta não tem colesterol. Então, falou colesterol, você vai pensar num animal. O colesterol, ele tem múltiplas funções no nosso corpo. Ele é matéria-prima para a produção de hormônios,
Ele pode ser usado pelas nossas membranas para diminuir a fluidez, como eu expliquei na primeira parte da lousa. Então, saca só, se eu tiver que transportar colesterol pelo sangue, eu vou ter que usar uma proteína especial. Essa proteína vai se ligar ao colesterol. Ela é conhecida pela sigla LDL, significa lipoproteína de baixa densidade. Low Density Lipoprotein. Low Density Lipoprotein ou LDL. Qual é a função dessa lipoproteína, tá? Que é um lipídio composto? É transportar o nosso colesterol do fígado para diversas partes do nosso corpo, ou seja, transportar o colesterol pelo sangue, beleza? Agora tome cuidado, viu, pessoal? Muito LDL, perigoso, viu? Isso aqui é o que você conhece lá no exame de sangue como colesterol ruim, tá? Os valores adequados para esse LDL giram em torno disso aqui, pessoal, ó, de 100 a 130 miligramas, deixa eu confirmar aqui a unidade de medida, é isso, miligramas por decilitro de sangue. Valores até aqui, pessoal, valores aproximados de LDL de 100 a 130 são considerados aceitáveis, tá? Valores muito acima, pessoal, causam um problema sério, tá? Quando esses valores sobem demais, olha o que pode acontecer. Presta atenção aqui para você ver, ó. Se você prestar atenção aqui no desenho, você vai ver que as artérias têm uma parede espessa, né? Uma parede musculosa. Isso é uma característica das artérias. Mas olha só o que vai acontecendo. Vai se depositando aqui, ó, na parede interna do vaso, placas de gordura. Essas placas de gordura, elas são chamadas de arteromas. Vamos colocar aqui, como é que é o nome dessa placa? Arteromas. Pessoal, placas de gordura chamadas de arteromas podem reduzir o fluxo sanguíneo dentro das artérias ou mesmo bloquear o fluxo sanguíneo. Eita! Quando o fluxo sanguíneo é bloqueado, gente, o sangue não passa. Se o sangue não passa, alguma região que necessita receber esse sangue vai ficar sem sangue. A falta de sangue numa região do nosso corpo, a gente chama isso de isquemia. Isquemia é falta de sangue. Agora, se a região ficar muito tempo sem receber sangue, todo mundo aqui sabe que o sangue transporta gases, nutrientes e substâncias reguladoras. Essa região que deixou de receber sangue, ela vai acabar morrendo por falta de sangue. A morte por falta de sangue a gente chama de infarto, tá? Agora, dependendo da região do corpo, isso não pode mudar. Então, cuidado, tá? Então, a formação de placas de gordura está ligada, de forma direta ou indireta, ao excesso de uma lipoproteína, responsável por transportar colesterol para o nosso sangue. Essa lipoproteína é conhecida como LDL, Low Density Lipoprotein. E por que eu estou relacionando ela com o fígado? O fígado é responsável pela produção dessa lipoproteína, tá? Existem pessoas que geneticamente fabricam muita LDL. Essas pessoas têm que submeter a um tratamento com uma classe de medicamento chamada de estatina. As estatinas diminuem a produção do LDL, beleza? Agora existe uma outra lipoproteína que vale a pena a gente falar também. Essa é conhecida por vocês como colesterol bom. Lê aqui pra mim. HDL, ó. Lembra do H? H de Rude. Rude é bom. O HDL, pessoal, é conhecido como proteína, ou melhor, lipoproteína de alta densidade, né? High Density Lipoprotein. Qual é a função dessa lipoproteína? Essa lipoproteína tem a função de pegar o colesterol que está no sangue e colocá-lo aqui no fígado. Então, o HDL remove o colesterol da nossa circulação e direciona esse colesterol para o fígado. Tirando o colesterol da nossa circulação e colocando ele no fígado, você reduz as chances de formar placas gordurosas. Como é que é o nome dessas placas? Arteromas, beleza? Quais são os valores adequados de HDL? Pessoal, eu estou com uma colinha aqui para não confundir, tá? Em torno de 40 a 100 miligramas por DL, decilitro de sangue. Então, a cada 10 partes de um litro, você tem que ter aí entre 40 a 100 miligramas de HDL para que o seu colesterol fique legal. Agora, olha só, pessoal, quando você faz um exame de sangue, você tem que comparar os dois valores para ver se está ok. Então, valores de 100 a 130, de 40 a 60, quer dizer que o seu colesterol está legal, tá? Não existe um valor apenas para analisar, existem vários. Eu estou colocando aqui dois para vocês. Valores muito acima de LDL e muito abaixo de HDL, colesterol ruim, ok? Quer dizer que você tem chance de depositar colesterol na parede dos vasos sanguíneos formando placas chamadas de arteromas, ok? Ó, valores acima de 40, ou melhor, acima de 100 aqui, ó, e valores aqui em cima, ó, abaixo de 100, aí você está com colesterol excelente. Quer dizer que a chance de você formar placas gordurosas no interior dos seus vasos sanguíneos é muito baixa, beleza?
Agora, professor, me explica o seguinte. O que o fígado faz com esse colesterol que não está sendo usado? Primeira coisa, você é um animal. Não tome isso como ofensa, eu também sou um animal. Nós, os animais, de uma forma geral, desde o mais simples ao mais sofisticado, produzimos colesterol. O nosso fígado fabrica colesterol. O colesterol é uma gordura animal, ok? Bom, você fabrica colesterol, mas você também come produto de origem animal. E esse produto de origem animal que você está comendo, pedaço de carne, leite, ovos, isso também tem colesterol. E aí, para não confundir o colesterol que você produz com o colesterol que você está consumindo, os nutrólogos, nutricionistas, eles chamam esses colesteróis de endógeno, que é o colesterol que você fabrica, quem fabrica? O fígado, e o colesterol exógeno, que você obtém através da sua alimentação. Então, por isso que você tem que ficar produzindo essas proteínas ou lipoproteínas numa quantidade adequada para balancear bem a quantidade de colesterol circulante no seu sangue, porque senão isso pode dar problema. Agora vamos lá, respondendo a pergunta, o que o fígado faz com esse excesso de colesterol? Gente, excesso é problema. Qualquer coisa em excesso é problema. O que o fígado faz? Ele pega esse excesso de colesterol e deposita na constituição química dessa bolotinha verde que eu estou fazendo aqui, ó. Lembra para que serve essa bolotinha verde? Essa bolotinha verde aqui, ela vai jogar lá dentro do seu intestino, ela vai colocar lá um detergente. Esse detergente é usado por vocês para realizar a digestão. Qual o nome desse detergente mesmo? Dê para mim. Bile. A bile é o nosso detergente. A bile, pessoal, ela contém colesterol na constituição dela. E quando esse colesterol é jogado lá no seu intestino, ele pode ser reabsorvido ou ele pode ser descartado junto com as suas fezes. Se ele for descartado junto com as suas fezes, fica fácil de entender. Fezes muito gordurosas, com muito colesterol, são aquelas fezes que quando a gente faz o cocôzinho, elas ficam lá na superfície da água do vaso sanitário, elas não afundam. Por quê? A água e gordura não combinam, tá? E isso é um indicativo que a quantidade de colesterol que você está produzindo está alta. Você tem que procurar um médico rapidamente para a gente poder avaliar isso aqui, ó, o HDL e o LDL. Então, resumindo aqui para a gente encerrar, olha só, o LDL leva o colesterol do fígado às diferentes partes do corpo, transportando ele no sangue. Valores adequados de 100 a 130 miligramas por decilitro de sangue. Lembrando que o excesso de LDL e colesterol pode formar placas gordurosas que nós chamamos de arteromas. Essas placas gordurosas podem gerar algum tipo de acidente vascular, algum bloqueio, infarto, lá vai, beleza? Agora, para tirar o colesterol do sangue, seja o colesterol que você não está usando, que você mesmo produziu, ou o colesterol que você obteve através da sua alimentação, endógeno e exógeno, a gente usa o HDL, que é uma lipoproteína conhecida como lipoproteína de alta densidade. Ela tira o colesterol e coloca no fígado. O que o fígado faz com esse colesterol em excesso? Ele coloca esse colesterol na composição química do seu detergente, chamado de bile. E a bile é lançada no interior do seu intestino. A bile vai ajudar você a digerir gordura, tá? Ela auxilia na digestão de gordura, ela não digere, ela auxilia. Bom, a bile é descartada junto com as fezes, então quer dizer que um pouco do colesterol abandona o seu corpo junto com as suas fezes. E aí você consegue avaliar se a quantidade de colesterol no seu corpo está legal, sem ter que fazer um exame de sangue. Basta analisar suas fezes. Se as fezes estiverem flutuando, quer dizer que são fezes cheias de gordura. Por quê que elas estão flutuando, professor? Porque o vaso sanitário tem água, e água e gordura não combinam, ok? Bom, eu vou parando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a segunda aula lá sobre lipídios, tá? Logo a gente volta a falar mais sobre lipídios, beleza? Tchau!